Olá, turma, tudo bem? Boa noite. Bora lá para a nossa leitura, continuando, né, os textos que a gente tem passado por esses dias, que é Isaías, né? E a gente está chegando na reta final desse grande profeta, desse homem que Deus levantou nesse momento da história para profetizar o que estava acontecendo em Israel naquele momento e que seria o reflexo de toda uma história, do que Deus iria fazer naquele momento e do que Deus vai fazer ainda antes da sua vinda, né? Antes do retorno de Jesus. Então, o livro de Isaías ele é uma grande profecia a respeito daquele tempo e a respeito de tempo futuro. É maravilhoso ler com esse entendimento, tendo o livro completo nas mãos, né? Quando a gente tem toda a Bíblia já completa, com toda a profecia, com tudo que Deus queria, né? Revelar ao seu povo e a nós. Então hoje a gente consegue compreender com mais exatidão. Vamos orar? Entregar esse momento ao Senhor e em seguida a gente vai continuar aqui o texto. Jesus, muito obrigada por esses momentos que o Senhor tem nos dado, Pai, ainda que muitas vezes nós não temos grandes revelações ou não temos grandes entendimentos a respeito da Tua palavra, mas sabemos que esse alimento é aquele que verdadeiramente tem nos alimentado, é aquele que verdadeiramente vai trazer crescimento e edificação no nosso espírito. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que a leitura bíblica, a meditação, o estudo, não tem a ver, Senhor, com sentimento, mas tem a ver com uma prática de disciplina que vai crescendo dentro de nós, o nosso entendimento, e nós vamos cada dia mais desejando estar nesse lugar, buscando um pouco mais do Senhor, conhecendo mais da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem deixado revelado para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse percurso que a gente já tem feito até aqui. Hoje já é dia 16 de julho, Pai. Nós estamos na metade do mês já e o Senhor tem feito tantas coisas durante esses 7 meses, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito dentro de nós e através de nós, Pai, dentro desses vídeos e dessa leitura. Muito obrigada, Espírito Santo. Fica conosco mais essa noite, ministra o nosso coração, que essa palavra tenha um lugar, numa terra boa dentro do nosso coração, para que ela frutifique, Senhor, no tempo oportuno, no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Hoje a gente começa então com Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Aqui o título que mostra para mim é o milênio, tá? Então a gente vai continuar nesse crescimento, né, do que vai acontecer no tempo futuro. E aqui a gente vai ver então um pouco dessa descrição do reino milenar, né? Do reino de Cristo sobre a terra depois da sua vinda. Isaías 60. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor. E sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregando nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelo cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão seus muros e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva.
pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés, e a chamada cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por muitas mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe trarei bronze, e em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Mas se ouvirá mais falar de não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor. Na hora certa farei que isso aconteça depressa. O Senhor profetiza sobre a sua volta, sobre o seu trono estabelecido no Monte Sião, sobre o início do seu reino. Ele será a nossa luz, a palavra fala, né? Não haverá mais necessidade do sol e da lua, porque o Senhor será o nosso esplendor, né? A luz, a glória do Senhor será a nossa luz durante todo o dia e durante toda a noite. Hoje, se nós avaliarmos, no céu não existe nem noite nem dia, porque é a luz do Senhor que ilumina aquele lugar. Quando a gente tem esse tipo de entendimento, a gente entende como vai ser depois da volta de Jesus, em que Ele será a luz de toda a terra, Ele será o esplendor de toda a terra. Nosso Deus plantará suas raízes aqui na terra e trará redenção sobre toda a terra. Tudo será reconstruído, restaurado, redimido para a glória do Senhor. É isso que Deus está falando. As nações virão para Jerusalém, né? Em busca da sabedoria de Deus, em busca do conhecimento de Deus, em busca da sua lei, a palavra fala, e aquele lugar vai ser o centro de toda a terra. Nós cremos nisso. Isaías 61 é a continuação disso. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança. Pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade.
Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, faz nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O Senhor Jesus é esse renovo, né, sobre toda a terra. Ele é que vai trazer toda essa justiça sobre toda a terra. É nisso que a gente crê, é nisso que a gente aguarda, com muita expectativa, com muita alegria por essa renovação. Israel será uma nação que será muito honrada pelo Senhor, porque Deus escolheu aquele povo como um povo realmente diferente em toda a nação por um propósito. A gente sabe disso, né? Existia um propósito, existia um chamado já sobre eles. Isaías 62, continuando o mesmo assunto. Por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, não descansarei. Enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efzibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso. Nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pela qual vocês se afadigaram. Mas aqueles que colheram o trigo dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Então, o Senhor traz essa promessa, né, sobre Sião de forma muito clara, de forma muito objetiva, sobre o povo, sobre a terra, sobre Jerusalém, sobre essa cidade santa, sobre esse lugar que Deus estabeleceu para colocar o seu santo templo, o seu santo nome, né? Esse lugar, ele é realmente um lugar extremamente estratégico do Senhor. Ele colocará o seu trono sobre o Monte Sião. Essa terra, ela é tão disputada, não é por acaso, né? Existe todo um propósito espiritual sobre aquele lugar, e nós sabemos que Deus cumprirá toda a sua palavra. Nada passará daquilo que Deus prometeu, profetizou, tudo se cumprirá. E a gente vê então esse chamado para Sião, né? Esse chamado para Jerusalém, de ser a cidade escolhida pelo Senhor. O dia da vingança fala sobre esse retorno de Cristo. Isaías 63, do versículo 1 até o 6, é o primeiro trecho. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que num manto de esplendor avança passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar?
Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. O Senhor fala do dia do seu retorno, dessa grande batalha, né, que vai acontecer nos ares e também aqui na terra, sendo derramada a ira de Deus sobre todo inimigo de Deus, sobre todo ímpio, sobre toda impiedade, sobre todos aqueles que preferiram rejeitar o Senhor ao invés de buscar a sua redenção. Oração e louvor em seguida. Isaías 63, continuando aí do 7 ao 19. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são meu povo, disse ele. São filhos que não me vão trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já não faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que não fazes andar longe dos teus caminhos? Nos fazes andar longe dos teus caminhos e endurece o nosso coração para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Gente, como o livro de Isaías, ele é extremamente próximo ao livro de Apocalipse, né? Como a gente vê textos que são confirmados por João em todo o livro de Apocalipse, como a gente vê quando Deus vai falando sobre como ele vai fazer todas as coisas, como ele vai cumprir, né, todas as promessas a Israel, como ele vai cumprir todas as promessas que ele já falou desde a antiguidade, desde Moisés, como ele liberta esse povo em diversas épocas e de diversas maneiras, mostrando o seu grande amor para com Israel. E isso fala do mesmo grande amor que Deus tem por todas as nações. E é dessa mesma forma que ele vai nos resgatar, nos redimir, nos restaurar. Isaías 64. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto, e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Como é lindo, né? Ver Israel pedindo para Jesus vir, Maranata, né? Ah, se rompesses os céus e descesse. Então eles estão pedindo para que Jesus volte, para que ele venha, para que ele coloque realmente os seus inimigos no lugar certo, para que ele estabeleça o seu trono, para que ele cumpra a sua palavra, que ele já tem dito, né? O Senhor nunca abandonou o seu povo. Ainda até a sua ira, eu tenho falado muito isso, até a sua ira traz justamente arrependimento para o seu povo, e aqueles que são escolhidos do Senhor, aqueles que realmente ouvem a sua voz, ainda que debaixo de pecado, eles se arrependem e retornam. Isso é maravilhoso. São textos que a gente vai lendo e compreendendo Israel falando, e o Senhor falando, e o Senhor profetizando para falar aquilo que ele vai fazer, como ele vai redimir esse povo, né? Como é maravilhoso. Esse povo que eu falo somos todos nós, viu, gente? Israel é essa coroa do Senhor, né? É esse povo tão abençoado e escolhido, mas todos nós estamos inseridos nessas promessas. Isaías 65 é nosso último texto de hoje. A resposta misericordiosa do Senhor. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado que anda por um caminho que não é bom, segundo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim: não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos teus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha suco num cacho de uva, os homens dizem: não os destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonaram o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põe a mesa para a deusa Sorte e enche taças de vinho para o deus Destino, eu os destinarei à espada. Todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam. Falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram o mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão
e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão, com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas os seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para os outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa, como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno com o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías 65 fala desse lugar restaurado, né? Desse lugar que se tornará totalmente habitável por aqueles que decidiram dar lugar ao Senhor. O Monte Sião é o lugar da habitação do templo do Senhor, é a habitação do seu trono, é de lá que Jesus vai reinar sobre toda a terra. Haverá pessoas que estarão com ele, né? Governando todas as nações, mas o trono estabelecido do Senhor estará em Sião. E ele começa no versículo 12 falando justamente de dois tipos de pessoas, né? Aqueles que são servos estarão comendo com fartura e aqueles que passarão fome. Por quê? Porque haverá justamente essa distinção, né? Essa separação daqueles que realmente decidiram obedecer ao Senhor e por isso estão comendo o melhor dessa terra, e daqueles que realmente vão perecer nesse momento por causa da volta de Cristo. Glória a Deus pela justiça de Deus que vai ser estabelecida sobre toda a terra. Como é bom ver que Deus vai reconstruir, e o reconstruir que eu falo é uma reconstrução debaixo de redenção, de tudo ser realmente transformado pela presença de Deus, pela sua plenitude, né? A plenitude do Senhor, a presença, o esplendor do Senhor estará sobre toda a terra. Quando ele fala, deixa eu pegar um texto aqui, a partir do versículo 17, ele fala exatamente como Apocalipse 22, por isso que eu acredito que o livro de Isaías seja tão próximo ao livro de Apocalipse. A mesma maneira do Senhor falar com João na ilha de Patmos, trazendo todo o livro de Apocalipse ali para João escrever, eu acredito que o Senhor falou também com Isaías, de uma forma também muito ampla. Nós temos dentro do livro de Isaías 66 capítulos que formam quase que toda a Bíblia numa forma de profecia, né? Então, Isaías fala do tempo do passado, Isaías fala do tempo do presente, do que está acontecendo lá em Israel e em Judá. E Isaías também fala do futuro, da volta de Cristo, do reino milenar, de como vai ser essa redenção de toda a terra. Então a gente vê ele falando de todos esses acontecimentos num só livro. O Senhor deu toda essa profecia para Isaías. Ele diz: criarei novos céus e nova terra.
e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Ele fala justamente como Apocalipse 22, novos céus e nova terra. Por isso que eu acredito que realmente o livro de Isaías seja uma grande profecia que o Senhor trouxe no Velho Testamento a respeito do tempo do fim também. Ele já falou tudo desde o início. O Senhor não fará nada. A palavra de Deus diz que ele não faz nada sem antes falar com os seus profetas, né? Para que ele deixe registrado tudo aquilo que ele profetizou, tudo aquilo que ele falou que vai se cumprir. A palavra de Deus inteira, ela vai se cumprir. Tudo aquilo que já foi cumprido, já está estabelecido, o Senhor ainda está fazendo algo novo nesse tempo e o Senhor vai continuar cumprindo cada uma das palavras que ele já profetizou sobre o tempo do fim. Amém? Terminamos a nossa leitura de hoje, do dia 16. Amanhã a gente continua aí terminando Isaías com o capítulo 66. Vai ser o fechamento aí do livro de Isaías. Nós vamos ter mais alguns textos ao longo da semana que incluem Isaías também, mas agora um pouco menos. Mas a gente termina aqui Isaías 66 amanhã e a gente vai ter trechos aí no meio das nossas próximas leituras. E agora vem justamente esse processo do início do exílio. Então a gente vai ver a afronta do reino do norte, que é a Síria, sobre Israel, sobre o reino do norte, e a gente vai começar a ver esse processo realmente de exílio acontecer na prática. Todos os profetas já falaram, profetizaram, chamaram o povo ao arrependimento, e agora aqueles que deram ouvidos estarão guardados pelo Senhor, mas aqueles que realmente decidiram rejeitar o Senhor terão a sua morte decretada por causa desse exílio, da guerra que virá através do reino da Síria. Amém, queridos? Então amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Quero ver se eu faço um pouco mais cedo também essa leitura de amanhã, mas a gente vai continuar aqui no nosso processo em nome de Jesus da leitura em ordem cronológica. Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.